Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 12ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 26 de junho de 2024. Primeira leitura. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, o sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: "Achei o livro da lei na casa do Senhor." Elcias deu o livro a Safã, que também o leu. 9 Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: "Os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor." Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: "O sacerdote Elcias entregou-me um livro." E Safã leu-o diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Elcias, a Aicam, filho de Safã, a Cobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e Asaías, ministro do rei: "Ide consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito." Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé, sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Como anseio pelos vossos mandamentos! Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, de Jesus. Quem em mim permanece, há de dar muito fruto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A intimidade com Deus produz bons frutos em nós. Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Amados irmãos, irmãs, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Diante da reflexão deste Evangelho, São João 15,5 diz assim: sem mim, nada podeis fazer, referindo-se ao fato de que ele é a videira e nós somos os ramos. E os ramos que estão enxertados na videira darão bons frutos. Mas aqueles que não estiverem enxertados na videira não produzirão fruto algum, porque não têm a consistência de fazer a vontade de Deus. É preciso estar enxertado na videira. Se você já foi ao santuário do Pai das Misericórdias, temos o sacrário simbolizando a videira, que é Jesus, e muitos ramos ligados a ele. Porém, esses ramos têm muitos frutos. Por quê? Porque estão enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Estou recordando essa passagem para dizer justamente daquilo que nós estamos falando aqui. Assim, toda árvore boa produz frutos bons. O nosso seguimento a Jesus Cristo não pode dar frutos bons se não estiver numa vida de profunda intimidade com Ele. Como posso dar bons frutos? Primeiramente, através da oração. O Catecismo da Igreja Católica diz que a oração é o caminho de intimidade com Deus. É por meio dela que falo com Deus, é por ela que me relaciono com o Senhor e assim vou progredindo numa vida espiritual mais profunda para viver a vontade dele e assim dar bons frutos. Se você for numa macieira, não achará lá figos. Se for numa laranjeira, não achará limão. Não tem como. Isso para dizer o quê? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja, meus irmãos, precisamos ter a autenticidade de nosso seguimento a nosso Senhor. Se eu quero ser um verdadeiro cristão, só posso querer dar bons frutos, só posso querer ser testemunho na vida de outras pessoas. Somos chamados a dar bons frutos. Como é triste ver um cristão que não dá nenhum fruto. É pela árvore que se conhecerá quem é de Deus, pois, ali, veremos se a pessoa está dando fruto, se reza, se vai à missa, realiza diversas atividades, mas não está dando fruto nenhum. Meus irmãos, a nossa vida precisa dar frutos. Imagine um padre que não dá fruto nenhum. Um sacerdócio estéril. Você não pode ser um cristão estéril. Eu não posso ser um padre estéril. Porque nós já sabemos o que significa a palavra esterilidade. Uma mulher ou um homem que são casados e querem ter filhos, mas são estéreis, não darão frutos, não gerarão vida. E aqui quero rezar por aqueles casais que querem engravidar, que vivem a esterilidade própria e natural. Quero pedir ao Senhor que vocês possam dar este fruto e gerar uma vida. Que o Senhor possa alcançar você que está aí agora. Mas, para além disso, que o Senhor dê a vocês também a graça de produzir frutos, e frutos de santidade. Quem vive uma vida de profunda comunhão com Deus dará frutos no tempo necessário. Que Deus abençoe cada um de nós e possa, quando nos encontrar no dia do juízo final, dizer: essa árvore deu bons frutos, e poderemos escutar de Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.